Olá, gente. Boa tarde. Eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre dois assuntos, né? Das alterações ambientais e a gente vai falar um pouquinho dos efeitos e da preservação um pouquinho do meio ambiente e o que isso tem a ver com a gestão, né? Primeiramente, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa pensar assim, por que que a gente precisa entender dessas alterações do meio ambiente, dessas alterações na água, né? É, a gente precisa entender tudo isso porque faz parte, né, de nós preservar o nosso entorno, cuidar do nosso entorno, do nosso meio ambiente, dos que cercam a gente, né, dos locais que cercam a gente, porque deles depende a nossa preservação, a preservação da nossa espécie, a continuidade da nossa espécie sem grandes mudanças, né? Como a gente tem vivido agora, essa alteração ambiental por conta de uma doença. Então, o cuidar do meio ambiente faz parte do cuidar do nosso entorno, a fim de a gente preservar a nossa própria espécie, né? Eu trouxe aqui só uma curiosidade, né? Então, o desaparecimento dos dinossauros, de alguns répteis da Terra. A gente sabe que os estudos dizem que talvez o choque de um imenso meteorito tenha atingido a Terra, essa poeira tenha feito com que tenha impedido durante muito tempo a passagem dos raios solares na Terra, com isso o clima ficou diferente, a vegetação teve uma mudança, uma alteração, e com isso a mudança da biosfera fez com que a quantidade de alimento ofertada a essas espécies fosse cada vez mais rara, mais escassa, e com isso a extinção dessas espécies por falta de alimentação. Então, pensar em tudo isso faz parte de pensar na nossa própria preservação, ok? Então, a gente sabe que a ação humana é baseada no nosso sistema econômico, a nossa mentalidade capitalista de captação, de uso de recurso, faz com que a gente só utilize, só retire do meio ambiente aquilo que a gente usa o ambiente de forma extrativista, né? A gente não pensa que os recursos, que é isso que a gente traz, né, que manter essa cadeia, né, de consumo, de extremo consumo, de extrema retirada de retirada, né, extração do ambiente, faz com que, né, isso faz com que a gente preserve essa destruição ambiental, essas desigualdades sociais, né? Porque quando a gente consome, a gente para de pensar no outro, né? A gente só consegue pensar em si mesmo, e essa sociedade consumista faz com que a gente esqueça de que esses recursos, eles não são recursos só renováveis, né? A gente precisa cuidar, porque uma hora eles podem acabar. Né? Então, essas alterações que a gente vem pensar nesse contexto. E por que, que a gente pensa nisso dentro do gestão? Porque gerir, né, os locais onde a gente trabalha, conforme o gasto de material, o gasto, como a gente dá destino às coisas, faz pensar que a gente está pensando, né, hoje em instituições, em pessoas cada vez mais sustentáveis. A ideia é essa, que cria em nós, né, é, essa cultura, né, que a gente não precisa consumir demais, que a gente pode reciclar, que a gente pode reutilizar algumas coisas dentro das unidades de trabalho. A gente precisa pensar no gasto, né? Nós como trabalhadores, a gente também precisa pensar no gasto que é aquilo, não só pelo gasto, o gasto pensando no meio ambiente, né? Às vezes a gente compra um material mais barato, né? Vamos falar de coisas simples, pratos descartáveis. Ah, nós vamos usar porque é mais higiênico, né? O quanto aquilo é cômodo, vamos supor, numa instituição de longa permanência. O quanto aquilo é cômodo, né, para o paciente comer em garfos plásticos, pratos plásticos, né? A gente sabe que aquilo não é confortável. E o quanto aquilo pode trazer um mal para o meio ambiente se eu posso usar outras formas para trazer mais conforto, ter menos gasto, menos consumo. Então, é nisso que a gente tem que pensar quando faz gestão de serviços de saúde também, tá? Vamos falar um pouquinho da emissão de gás carbônico. Aqui a gente tem, né,
um mapa mundial, esse dado ainda é de 2000, 2010, mas um mapa mundial mostrando os países que mais emitem carbono, né? É CO2, gás carbônico, né? Através de indústrias, de carros, né? Então, aqui a gente tem, claro, os países de primeiro mundo, os países muito desenvolvidos, né? Os países com mais poder financeiro dentro do contexto mundial, emitindo uma quantidade enorme de gás carbônico, tá? O Brasil se encontra aí nessa faixa mediana. E por que é tão ruim a emissão do gás carbônico para o meio ambiente, né? A gente já ouviu falar do efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural, é um efeito que acontece, é o reter, né? A gente precisa do efeito estufa para manter a temperatura da Terra em condições para que não houvesse muita diferença, né, entre o dia e a noite. Então, o efeito estufa é uma camada natural de contenção de temperatura, tá? Esse fenômeno garante que a diferença de temperatura entre a noite e o dia na Terra não seja como na Lua, por exemplo, que é muito discrepante, e isso permite a existência de vida na Terra. Contudo, com o desenvolvimento da indústria, com a emissão de cada vez mais gás carbônico, a gente tem visto que um aumento no efeito estufa através de fábricas, veículos, desmatamento e queimada, né? E aí, o que acontece? A emissão da energia solar, né, ela quase 60% ela volta para o espaço e 40% fica retido. Quando eu tenho um aumento da concentração de gás carbônico, esse efeito ele aumenta e a sensação térmica que a gente tem na Terra é maior de um aquecimento. E a gente sabe que o aquecimento global, né, tem seus malefícios, derretimento de geleiras, aumento de enchentes, falta de água potável em alguns locais, né? Extinção de algumas espécies por conta disso, de espécies de animais, de plantas, tá? Então, a emissão desses gases aumentam e provocam ainda mais o efeito estufa, né? E essa superfície aquecida emite calor em forma de raios infravermelhos que ficam contidos. E aí o aumento da incidência de algumas doenças, como o câncer de pele, por exemplo, tá? Aqui eu só trouxe uma ilustração para a gente ver que com a pandemia, a diminuição da circulação de carros, a diminuição das indústrias, da produção de indústrias, olha o que fez com o céu de São Paulo, né? Então, a emissão de gases, provando a existência que a emissão de gases, sim, provoca um aumento nesse efeito, né? Pode provocar problemas respiratórios, porque a gente tem uma maior concentração de gás carbônico circulante no ar, né? No ar ambiente. E aí, o que é isso, né? Vamos falar, né? A gente sabe que o efeito estufa a camada de ozônio é uma camada, né? Que ela se localiza na estratosfera, que ela filtra os raios de sol, né? Só que com, né, o uso de alguns gases, o efeito de algumas indústrias, solventes, né, os gases utilizados em geladeiras, em ar-condicionado, eles fazem com que esses gases emitidos eles vão fazendo buracos na camada de ozônio. O Brasil ainda não é um dos países mais acometidos por esse problema, mas existem alguns países que têm 45% da sua camada de ozônio destruída por conta das indústrias, né, indústrias nucleares, indústrias de solvente, que emitem esses gases de CFC que acabam fazendo buracos nessa camada de ozônio. E esses vão fazer com que a concentração, né, de gases oxidam, né? Esses gases oxidam e isso pode provocar o que a gente conhece como chuva ácida, né? E que pode ser imperceptível em alguns momentos, mas aqui eu trouxe uma estátua, ó, que com o tempo a degradação disso causado, né? Aqui uma vegetação que destruída pela chuva ácida, tá? E o buraco nas camadas de ozônio faz com que os raios ultravioletas do Sol se incidam na Terra de forma mais agressiva, né? E que não haja essa filtração também, tá? E aí, a que a gente conhece,
né, o que a gente sente diariamente, né, a zona rural, a diferença da zona rural da cidade pode chegar até de 3 a 10 graus de temperatura. Por quê? Porque na zona rural a gente tem a transpiração, né, a gente tem o ar mais úmido, o que a gente não tem na cidade, porque tudo é asfaltado, a gente não tem drenagem da água, e aí acontecem as enchentes, né? Então as ondas, as chuvas mais agressivas, por conta dessa contenção de calor, a transpiração não tem para onde ir, essa água não é retida depois quando ela cai de volta, então a gente tem essa sensação térmica cada vez maior dentro das cidades. E o que isso pode acarretar? Além de todos os efeitos, né, que dessas alterações ambientais, a gente também tem um grande problema que as indústrias, o gás carbônico despejado, né, pode causar a diminuição da escassez, uma diminuição ou escassez, né, das água potável, né, no nosso entorno. Né? Então, água potável seria água própria para consumo. Né? Essa escassez vai fazer com que cada vez menos pessoas tenham acesso à água. A gente viveu isso agora com a pandemia. Quantas pessoas não têm banheiro dentro das suas casas? Quantas pessoas não podiam, né? Não posso oferecer sabão se ela não tem água para lavar as mãos, né? Então, isso acontece porque a expansão das indústrias, a poluição dos rios, o desmatamento, a compactação de solos faz com que a gente vá diminuindo a concentração e a existência de água potável, né, dentro do nosso país, dos nossos entornos, da nossa cidade, tá? A poluição dos rios, lagos, né, aconteceu também, aumentou-se com a revolução industrial, com o aumento das indústrias. Além disso, a gente passa a lançar na água cada vez mais dejetos, né, porque como se cresce a população, eu jogo sem tratamento muitas vezes esgoto, resíduos de indústrias e esses materiais que a natureza não consegue decompor, né, que a gente fala que são materiais não compatíveis ou não biocompatíveis, né, que vão ficar na natureza aí eternamente. E aí não existe uma homeostase, porque se eu jogo no meio, se eu jogo na água materiais que não serão degradados, e a capacidade de regulação vai se tornando cada vez menor, né? Até um ponto que aquela água fica inviável, que a gente vê acontecendo em algumas grandes cidades, né, como São Paulo, por exemplo. O rio Tietê já foi um rio com água potável, né? E o que acontece quando a gente contamina as águas, né? Há um desequilíbrio provocado pelo acúmulo de sais, né? Quando eu jogo muito esgoto, resíduo de indústrias, começa a se haver uma proliferação de algumas algas, né? De algumas bactérias, cianobactérias. A consequência disso é a criação desses lodos, né? Que às vezes a gente fala a água pode ficar esverdeada ou água vermelha, né? Porque essas algas impedem a entrada, a fotossíntese, impedem a entrada de luz. Com isso, muitos animais, né, muita vida dentro dessa água, pela inexistência de oxigênio e de outros nutrientes, acabam morrendo, né? Morte de peixes, de moluscos, de crustáceos, tá? A gente chama isso de uma alteração do meio ambiente de eutrofização de águas, das águas. Tá? Que pode causar, né? Quais são as causas? O que leva a essa mudança, né, dessa água, né, desse crescimento dessas bactérias? Esgotos, né, esgotos domésticos, fertilizantes agrícolas, desmatamento das matas ciliares e com isso o assoreamento dos rios, facilitando as enchentes, né, que a gente vê tão comumente em algumas grandes cidades, né, e as indústrias químicas que jogam seus resíduos sem nenhum pré-tratamento antes, né, nas águas. Vamos falar de mais uma alteração causada pelo homem, o desmatamento. O desmatamento que provocado, né, o empobrecimento do solo, a erosão do solo, quando eu destruo a flora existente ali, né, as plantas, eu estou destruindo planta nativa, eu estou tirando, empobrecendo aquele solo e aquele solo fica
flácido, ele, né, numa chuva a gente tem derramamento de, né, a gente tem desabamento de encostas, tudo isso causado pelo desmatamento, pela retirada dessas matas, que é porque quando elas existem, elas fixam o solo, as raízes são capazes de compactar o solo. Quando ela não existe mais, quando eu destruí essas matas, o solo fica como se aberto, ele fica desprotegido. E aí a gente vê as grandes catástrofes, né, que a gente costuma ver nos jornais, né? Então as queimadas, elas destroem as plantas nativas, elas contaminam o ar, elas acidificam o solo. Com isso, tem um fenômeno que a gente chama de lixiviação. A lixiviação é o empobrecimento desse solo, esse solo se torna infértil, impróprio para a produção, né? Ele perde sua fertilidade, sua capacidade de produzir de alimentos e outras plantas, né? Com isso, o assoreamento dos rios, porque se eu não tenho mais fixação, eu começo a ter um acúmulo de pedras, né, causados pela dificuldade de mata ciliar, e quando essa água sobe, esse terreno está vazio, ele começa a assorear, ele começa a descer, tá? Então, olha, tudo isso causado pela nossa ação, né? E por que é importante a gente saber disso? Porque a gente hoje é consumidor. Se a gente consome produtos e a gente tem que saber a origem desse produto e o destino. É importante que a gente saiba disso, como consumidor de produto, né? E dentro das instituições de saúde também, nós vamos ser grandes consumidores de produtos, né? E que garantia esses produtos dão de retorno? Hoje a gente tem que ter a responsabilidade social, né? Quando eu compro um produto, né? Qual que é o destino final dele, né? É importante a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente precisa pensar que mundo nós estamos mantendo, o que a gente quer manter, né? Que espécie nós vamos querer manter, né, nessa terra aqui. Vamos falar um pouquinho de contaminação nuclear. E a gente sabe que a contaminação nuclear ela pode ser natural, né? Nós temos isótopos presentes na natureza, né? Então, o que é poluição radioativa? Ela designa a poluição gerada pela radiação, por materiais radioativos. Ela é considerada o pior tipo de poluição, porque é uma das mais perigosas para o planeta e para a própria espécie humana, né? As substâncias elas radioativas, elas podem ser naturais. A gente tem radioisótopos naturais, né? E tem radioisótopos, eles têm o quê? Uma longa durabilidade, né? O plutônio, por exemplo, ele tem uma vida média de 24.300 anos, 1000 anos. Olha só. Então, por isso ela é tão perigosa, né? Por isso que usinas nucleares, né? Elas têm todo um cuidado na sua implantação, porque ela causa risco e dano às pessoas que estão ao lado, né? Que vivem no seu entorno. Fontes naturais de materiais radioativos estão presentes na natureza, no solo, na litosfera, em minas, né? Radiação dos raios cósmicos, o próprio raio solar é um raio de radiação, né? Fontes antropogênicas que o homem causa de radiação, né? Então, nos hospitais a gente tem muito as aplicações médicas de raio-x, raio gama, raio alfa, para tratamentos médicos, a radioterapia, a tomografia, a ressonância, todas elas utilizam radioisótopos. Testes nucleares, né? Que a gente fala que quando elas são aplicadas, elas causam uma poluição radioativa, né? Há de se estudar, que vocês estudarem história, as bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki, e o malefício que trouxe, não só no dia da aplicação da bomba, mas durante longos anos por conta da exposição à radiação causada, né? Então, os acidentes nucleares, acidentes de instalações nucleares, né, geram quantidades alarmantes de poluição que pode causar danos imensuráveis não só ao homem, né, mas ao ambiente e durante um longo período de tempo. A poluição radioativa, né, um bom exemplo são as bombas nucleares, né, combustível que é retirado através do urânio, né, além de gases liberados por alguns acidentes nucleares como estrôncio, iodo, célcio, cobalto.
A gente sabe que já houve alguns acidentes, o mais, né, conhecido, o mais falado é o acidente de Chernobyl, que aconteceu em 1986 na Ucrânia, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos no Japão, né, mais recentemente, também um acidente numa usina nuclear, né? Ambos trazem consequências negativas para a humanidade, né? E para o homem, morte, proliferação de doenças, eliminação de muitas espécies, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, das alterações genéticas. Esses de cima são fotos do acidente de Chernobyl, né, e as alterações genéticas causadas na população, né, por conta da radiação que receberam, né, durante muito tempo, e continuam recebendo, né, porque ali no seu entorno ainda existe radiação, é uma área que foi isolada, que foi, né, eliminada, mas assim, ainda as pessoas que sobrevivem ali ou que vivem no seu entorno ainda sofrem suas consequências. E aqui eu trouxe um exemplo, esse último aqui, é de um acidente no Brasil, né, em Minas Gerais, um acidente com césio, né, vale pesquisar aí, vou deixar uma reportagem para vocês assistirem sobre isso, né, foi um acidente que aconteceu com um raio-x que foi desprezado, né, foi jogado fora num lugar inadequado, num aterro que foi achado por algumas pessoas. As pessoas manipularam esse césio, né, e esse césio causou alterações genéticas em grande parte da população. Né? Ainda hoje há casos de relatos do aumento do número de cânceres, né, de linfomas, de leucemia, causado por esse acidente em certas áreas dessa região de Minas, né, e de famílias que moravam e que são acometidas nesse momento. Eu trouxe para a gente pensar que hoje em dia as alterações ambientais elas têm que ser pensadas por conta dos hospitais que têm que ser sustentáveis, né? Então, no Brasil hoje mostra que os hospitais estão cada vez mais pensando acerca da sua responsabilidade, porque cerca de 10% do consumo nacional da energia é utilizada por esse aparato comercial, né? Algumas escolhas podem ajudar. As edificações, o descarte de lixo, o gasto com a água, materiais recolhidos pelas empresas e diminuição do uso de papéis, né? Então, é uma coisa que muitos têm pensado. Então, aqui, ó, a gente falando dos hospitais sustentáveis, hospital com responsabilidade, né? Ele tem de ter um plano de gerenciamento dos seus resíduos, né? Então, e esse plano é obrigatório e ele é responsável por até o destino final do lixo em que a instituição produz, né? Então a gente tem o manejo dos resíduos, a segregação, o tratamento, o acondicionamento, a identificação, a coleta, o armazenamento, a coleta interna, né? A coleta externa, a deposição final é responsabilidade da instituição. Né? Eu trouxe aqui para a gente pensar nisso. Então, hoje, as instituições onde vamos trabalhar, seja ela qualquer que seja, um hospital, uma instituição de saúde, uma casa de longa permanência, um posto, então nós temos que pensar que todo o resíduo que produzimos é responsabilidade nossa ou do local em que nos contratou, o destino final desse resíduo, porque muitos acidentes já aconteceram, isso é novo, isso é muito recente, o plano de gerenciamento de resíduos passa a ser obrigatório a partir de 2000, e aí em 2011 é que começa-se uma fiscalização mais precisa, né, uma cobrança maior das instituições para que isso seja colocado em prática. Né? A gente sabe que dentro dos serviços de saúde a gente tem a produção de vários tipos de lixo, né? O resíduo A, o resíduo B, o resíduo C, que é o radioativo, o resíduo D, os resíduos perfluorocortantes, todos eles têm que ser identificados, né? Destinados de forma correta, segregados de forma correta, né?
O armazenamento externo do hospital, né, onde vai para ser feita a coleta, geralmente que são por terceiros, né, mesmo assim isso não exime o hospital de responsabilidade ou o serviço de saúde de responsabilidade, né, então a gente tem que ter um local exclusivo, identificado como abrigo de resíduos, os sacos devem permanecer dentro de containers, o acesso tem que ser facilitado, né, então tem que ter piso convergente com vala para se houver vazamento, né, para evitar qualquer risco e qualquer dano para os profissionais que vão destinar e que vão levar esse resíduo até aí. Opa, aqui a gente repetiu o slide, peço. E depois esse transporte, né? Então, a responsabilidade da retirada dos locais dos serviços até o seu destino final. Então, os veículos têm que ser adequados, eu não posso colocar em qualquer lugar, né? Então, eles podem ser de pequeno até de grande porte, dependendo da quantidade de resíduo produzido pela instituição. E o tratamento? Eu tenho vários tipos de tratamento. A gente sabe que os lixos hospitalares, eles não podem ser jogados em aterros sanitários ou valas ou lixões, que ainda a gente tem muito no Brasil, né? Então, ele tem que ser ele é processado, né? Ou ele faz um tratamento térmico, onde ele alcança a temperatura de 800 a 1.200 graus centígrados, incineradores, micro-ondas, queimadores elétricos ou tocha plasma, tá? Então, é importante que as instituições de saúde saibam o destino. A gente sabe que quanto mais lixo se produz, mais eu contamino o meio ambiente. Então, por isso a gente tem que pensar no uso correto, uso certo, né? Evitar o desgaste de material ou o uso de material de forma inapropriada, porque a gente sabe que isso também é a consciência com o nosso meio, a nossa relação com o ambiente que a gente vive, tá? Então, eu trouxe essa aula de alterações para a gente entender um pouquinho a importância disso para nós como profissionais e como cidadãos, tá bom? Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa na formação de vocês. A gente vai deixar mais coisas para vocês lerem sobre isso e a gente está à disposição para as dúvidas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.